Estão saudados, meus alunos e irregulares. Vamos aqui falar dos verbos regulares e irregulares. Falar de verbos regulares e irregulares é estar a fazer uma referência à flexão do verbo. É estar a fazer uma referência à flexão do verbo. Verbos irregulares e irregulares. Estamos a dizer são as flexões do verbo que são associadas à sua conjugação, ou à conjugação a que pertence cada verbo, não é? Dado que temos primeira, segunda e terceira conjugação. Temos primeira, segunda e terceira conjugação. Quer dizer, os verbos, dizíamos, estão associados à conjugação a que pertence, porque nós temos primeira, segunda e terceira conjugação. Esta conjugação é determinada pelas suas terminações. Então, temos os verbos que terminam em ar, são verbos da primeira conjugação. Temos verbos que terminam em er, são verbos da segunda conjugação. E temos verbos que terminam em ir, são verbos da terceira conjugação. Sim, são verbos da terceira conjugação. Então, estamos a dizer que os verbos regulares são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem alteração em seu radical. É o caso do verbo trabalhar, por exemplo. Nós temos aqui a desinência dos verbos do tema em a no presente do indicativo. Comumente todo verbo, quer dizer, os verbos do tema em a, comumente fazem o presente do indicativo nesta desinência, que é a marca do modo, do tempo, de pessoa e de número. Temos quer dizer, trabalho, trabalhas, trabalha, trabalhamos, trabalhais e trabalham. Esta é que é a desinência dos verbos regulares na primeira conjugação do tema, quer dizer, sim, na primeira conjugação. Temos os verbos, ou a desinência dos verbos do tema em er, segunda conjugação. O verbo dever, este não sofre alteração durante toda a sua conjugação e segue este modelo, por exemplo, no presente do indicativo, podendo ver que nas outras segue as formas comuns. Tem um paradigma da conjugação dos verbos da terceira, da segunda conjugação. Temos terceira conjugação, ou verbo do tema, terminado em ir, ou verbo do tema em i. Dissemos que conserva o radical e segue o paradigma de conjugação dos verbos no presente do indicativo. Agora, o que é que difere? Quais são as características do verbo regular distintos do irregular? Já dissemos que é conservar o radical durante o seu processo de conjugação e seguir o modelo de conjugação deste verbo e de cada conjugação. Verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração em seu radical ou que não seguem o modelo de conjugação. São dois aspectos que nós temos de notar para distinguir um verbo regular do irregular. É a questão do radical, que se tem de manter em toda a conjugação quando se trata de irregular, mas que pode vir a sofrer nos verbos irregulares. É a questão da desinência destas terminações. Essas terminações nós vamos ver que no verbo irregular, como é o caso do verbo dar, por exemplo, este de, que é o nosso radical, vai se conservar em toda a conjugação. Entretanto, o verbo, logo na primeira pessoa do singular, comete uma irregularidade. Eu dou, já não diz eu dou, não é? Que seria esta a desinência dos verbos do tema em a, comumente. Temos o caso do verbo poder, que o radical é pode, mas quando nós conjugamos este verbo, vamos ver que na primeira pessoa do singular temos eu posso,
tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Quer dizer, segue o paradigma de conjugação dos verbos, entretanto, perde pelo fato de não conservar o seu radical. Temos na terceira conjugação, temos também o caso do verbo sorrir, que não segue o paradigma dos verbos do tema em I. Sorrir seria eu sorrio, o radical deste verbo é sor, não é? Então, eu sorrio, ainda carrega consigo o I, comete irregularidade pelo fato de não seguir o paradigma dos verbos do tema em I. Eu sorrio, tu sorris, ele sorri, nós sorrimos, vós sorrides, ele sorri. Quer dizer, quebra aqui a desinência dos verbos do tema em I, cometendo irregularidade deste modo. Agora, como forma de avaliarmos o que aqui tivemos, sim, depois da explanação que nós demos da distinção de verbos irregulares e dos irregulares, sim, temos a lista e vai indicar quais são os verbos irregulares e os que são irregulares. Podemos responder no comentário abaixo. Havendo uma dúvida no que foi a explanação aqui, podem ainda constar do comentário abaixo.